Fui para além da praia, descobri em ti o mar que eu nem sabia ver. Faz-te ao largo, confia em mim. Disseste a praia inteira parou. Lança as redes, confia em mim. Passaste e segredaste-me bem. Onde iria eu sem ti, Senhor? Se tu falas e eu ouço o mar. Irei contigo onde quer que vás, onde quer que o vento sopre, até ao dia em que o mar me levar. Aqui o amigo em quem tu confiaste um dia te negou, por medo ou por traição nem sei, mas olhaste e o mar se acalmou. Em teu perdão de novo encontrei, noutra praia o dia a nascer. Passaste e segredaste-me bem. Sem ti, Senhor, se tu falas e eu ouço o mar. Irei contigo onde quer que vás, onde quer que o vento sopre, até ao dia em que o mar me levar. Os encontros de interpretar, o encontro 3, uma história de amizade, e o encontro 4, uma carta de Pedro para mim. Vamos ver, o encontro 3 tem uma estrutura muito simples: oração inicial, oração de São Pedro, que acabámos de escutar. O ponto 2, o percurso da fé de Pedro, e a oração final, Senhor, tu sabes tudo. Portanto, estamos a ver que o percurso da fé de Pedro é o núcleo deste encontro. Vamos então ver o que é que está previsto. Ora, a partir deste cântico que escutámos, chama a atenção para estas 4 páginas do caderno do adolescente, as páginas 12 a 15, nas quais vamos aqui percorrer com eles da amizade entre Pedro e Jesus. Episódios: o chamamento, a pesca abundante, dos caminhos sobre as águas, confissão messiânica, o ministério de Pedro, anúncio da negação de Pedro, o lava-pés, a negação de Pedro, não é? E depois Pedro que encontra o túmulo vazio e finalmente Jesus ressuscitado, que confirma Pedro na sua missão de pastor da igreja. Vamos aqui descobrir como é que estas 4 páginas estão estruturadas. Elas são a continuidade umas das outras. Antes de mais, aqui temos esta clave, esta pauta, que é a continuidade. Eu vou aqui voltar atrás. Temos aqui, esta é a primeira página, página 11, em que tem a letra da canção, e temos aqui esta pauta, não é? Então esta pauta vai ter continuidade na página 12, aqui. E aqui na sequência da pauta vamos ter aqui esta onda aqui da letra da canção. Aqui a letra da canção vai nos falando destes episódios da vida de Pedro. E aqui temos fotografias possíveis desta história de Pedro com Jesus, aqui nesta linha, não é? Uma linha que não é uma linha reta, porque a vida de ninguém é uma linha reta, e a do apóstolo Pedro também não é, não é? Quando Pedro conhece Jesus, ele é um simples pescador da Galileia, está lá na sua vida tranquilo, é um homem experiente do mar, mas depois quando ele experimenta ali o caminhar sobre as águas, a amizade dele com Jesus vai aumentando, não é? Até que ele
faz a sua confissão messiânica, reconhecendo Jesus como Messias, mas depois as coisas vão se complicar, né? Pedro achava que era muito, confiava muito em si, que já era indestrutível, e por isso quando Jesus lhe diz aqui que ele o há de negar, Pedro diz que não, que isso nunca vai acontecer. E depois, quando na última ceia Jesus lhe lava os pés, João diz-nos que Pedro foi aquele que teve dificuldade em aceitar que Jesus lhe lavasse os pés. Mas Pedro passa pela amarga experiência da negação de Jesus, não é? Afinal, ele não era aquele homem tão forte como calculava, e por isso a sua vida aqui vai abaixo. Mas ele é o primeiro a entrar no túmulo, é o primeiro a tocar nos panos que tinham envolvido o rosto do Senhor. E depois, na aparição junto ao lago, quando Jesus lhe pergunta 3 vezes: Pedro, tu amas-me? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Pedro, tu amas-me? Sim, tu sabes que te amo. Pedro, mas tu amas mesmo? Senhor, tu sabes tudo, não é? Quando Pedro responde a Jesus: Senhor, tu sabes tudo, este Pedro já é um homem completamente transfigurado, no sentido de ter plena consciência da sua fragilidade, mas também do seu amor a Jesus e de como Jesus o quer como pastor da sua igreja, assim tal e qual como ele é, com a sua fragilidade e com a sua vontade, não é? E, portanto, é um Pedro completamente diferente, depois destes altos e baixos, do Pedro que iniciou aqui, quando conheceu Jesus à beira do mar da Galileia. Portanto, é esta percepção do percurso de Pedro que vamos fazer neste encontro, que com a ajuda, então, de vários episódios bíblicos. Portanto, o que temos aqui, temos a canção, temos uma fotografia alusiva a esse episódio, temos uma citação bíblica relativa a esse episódio e aqui um retângulo que se destina a os adolescentes, depois de verem a imagem, lerem a letra da canção, lerem o texto bíblico, o que é que se descobre sobre Pedro? E aqui pretende-se ser uma primeira descoberta, que eles registrem aqui uma primeira impressão sobre Pedro. Não há ainda aqui a preocupação de que tudo seja muito direitinho, deixá-los trazer à tona a impressão que o que lhes vem acerca deste apóstolo e o que percebem dele a partir daquela citação bíblica, também um bocadinho inspirados pela canção. E vamos ficar aqui. Há algo em branco, não é? E vai ficar em branco. Portanto, não vamos ver neste encontro 3 todos os episódios da vida de Pedro, aliás, mesmo estes são uma seleção, mas este vai ficar em branco e vai ser tratado no encontro seguinte. E este encontro termina com uma oração em que se retoma precisamente esta expressão de Pedro, quando Jesus lhe pergunta pela 3ª vez se o ama: Senhor, tu sabes tudo. São orações, esta e a do encontro 4, construídas por nós, que pretendem ajudar o adolescente a assumir também em si esta experiência de Pedro, de entrega, de estar diante de Jesus sem reservas. Portanto, Senhor, tu sabes tudo, é a oração com que conclui este encontro 3. E passamos ao encontro 4. E o encontro 4 tem também uma estrutura muito simples. Oração inicial, voltamos à oração de São Pedro, uma experiência singular no cimo do monte, uma carta de Pedro, o meu caminho com Jesus, e a oração final: Jesus, tu és o Filho de Deus. E vamos ver aqui, sobretudo, o ponto 3, dizendo que o ponto 2 é então quando vamos ler o texto bíblico de Mateus 17 e refletir sobre ele e perceber então que a transfiguração era o texto que faltava aqui. E ao fazer isso, vamos preencher o que falta, né? Vamos desenhar a transfiguração, escolher uma frase da canção
que possa ajudar a perceber, que esteja relacionada com a transfiguração, colocar aqui a citação bíblica e, da mesma forma, antes de se avançar para o ponto 3, a carta de Pedro, registar aqui uma primeira impressão sobre o que é que o episódio da transfiguração nos diz acerca de Pedro. E agora sim, este percurso da vida de Pedro está completo. Como vedes, são encontros catequéticos flexíveis, porque a gente, já o primeiro encontro, do primeiro para o segundo, voltámos às páginas do primeiro, e agora também do terceiro para o quarto, voltamos às páginas do terceiro, antes de avançarmos então para o quarto. E depois de descobrirmos isto, somos convidados então a escutar a carta de Pedro. A carta de Pedro está na íntegra, no caderno do catequista, das páginas 29 a 32, e no caderno do catequizando, das páginas 18 a 21. E por ser um texto longo e denso, como vamos ver a seguir, nós colocamos esta carta em vídeo. E eu convido-vos agora a ver o vídeo repousadamente, deixando-vos envolver por este texto. Olá, eu sou Pedro, também conhecido como Simão Pedro. Nasci em Betsaida, na Galileia, junto ao lago de Genezaré. Meu pai chamava-se João e o meu irmão André. Trabalhei com eles como pescador até ao dia em que Jesus me chamou a ser pescador de homens. Juntamente com André, deixei imediatamente as redes e segui-o. Depois de nós, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, fizeram o mesmo. Além das 2 cartas que existem com o meu nome e que estão na Bíblia, hoje resolvi escrever-te também. A minha vida com Jesus foi estupenda. Ainda me lembro do seu olhar quando me chamou e da primeira vez que o acompanhei pela Galileia, ouvindo-o pregar nas sinagogas o Evangelho do Reino, escutando a todos e curando os doentes. Uma das experiências mais importantes que vivi com Jesus, antes de subirmos a Jerusalém, aquela fatídica viagem que haveria de mudar para sempre a minha vida e o destino da humanidade. Sim, antes de iniciarmos esse caminho, Jesus convidou-me, juntamente com Tiago e João, a subir com ele ao Monte da Transfiguração. Eu não imaginava que fosse viver aquela experiência, nem sonhava o que ela iria significar para mim. Só mais tarde, depois da Páscoa, é que percebi o que nos tinha sido mostrado no monte. Descobri que a amizade de Jesus era a valer e que o facto de nos convidar só aos 3 mostrava a grande confiança que depositava em nós. Sabes, nem sempre estive bem com Jesus. Algumas vezes não concordei com ele, particularmente quando começou a dizer que iria ser maltratado e morto. E sabia que ele era o Messias prometido por Deus e por cuja chegada ansiavam todas as pessoas em Israel. Só mais tarde descobri a razão pela qual nos levou ao monte. A sua roupa ficou resplandecente e o seu rosto iluminou-se. Eu não estava nada à espera. Já tinha visto Jesus rezar, mas nunca tinha assistido a uma coisa assim. Foi ao mesmo tempo tão bom, bonito e reconfortante, como tremendo e assustador. Depois percebi porque tive medo. Sabes, o medo que senti quando a criada me perguntou se conhecia Jesus e eu respondi que não o conhecia. Quando desatei a chorar de vergonha depois daquele olhar fulminante e do galo cantar, lembrei-me do que tinha acontecido no monte. Eu ainda não estava preparado para corresponder à amizade do Mestre e perceber o porquê da sua missão ter de passar pelo sofrimento. Depois da ressurreição de Jesus e da descida do Espírito Santo, eu compreendi a razão do sofrimento. Na minha primeira carta escrevi-o com muita clareza. Cristo sofreu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Ele carregou os nossos pecados no seu corpo, sobre o madeiro da cruz, para que,
mortos para o pecado, vivamos para a justiça. No monte apareceram Moisés e Elias a conversar um com o outro. Quando os vi, pensei que eram uns fantasmas, mas depois logo os reconheci. Aproximei-me para ouvir a conversa e percebi que eles falavam da morte de Jesus. Mais uma vez, só depois de tudo o que vivi e da sua ressurreição, compreendi que toda a história do meu povo se encaminhava para o alto da cruz, onde só esteve João, um dos que subiu comigo ao monte. João percebia sempre melhor as coisas e via sempre mais além. A conversa deles referia-se ao que iria acontecer na Páscoa de Jesus. Só depois o compreendi. Jesus é o novo Moisés, isto é, aquele que nos conduz a uma nova terra prometida. Elias, aquele profeta que não morreu e que anuncia Jesus como sendo eterno e divino. Ainda tive mais medo, quando de repente apareceu uma nuvem sobre Jesus e da nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: "Este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-o." Era a voz de Deus, a quem Jesus nos habituou a tratar por Pai, que me convidava a escutar Jesus e a reconhecer que tudo o que ele fazia correspondia ao plano de Deus. Fiquei um pouco mais confortado, porque essa voz do Pai tinha ressoado em mim quando, algum tempo antes, eu tinha dito a Jesus que ele era o Messias, o Filho de Deus vivo. De facto, a voz de Deus confirma a palavra dos profetas e de todos os textos da Bíblia. Como ele, convido-te a prestar atenção à palavra de Deus, pois ela é como uma candeia que brilha num lugar escuro. Depois da Páscoa, quando me encontrei com Cristo ressuscitado, nasceu em mim uma nova luz. Descobri que a missão a que era chamado de ser pedra passava por confiar sempre mais em Jesus, particularmente quando a barca da igreja está agitada pelo vento e o mar é contrário. Também percebi que o fundamento do ser cristão é o serviço. Sempre procurei encontrar lavadores de pés. A parte final da minha vida passei-a em Roma. Ali fundei e presidi a comunidade cristã. No ano 67 fui crucificado de cabeça para baixo, pois não me considerava digno de morrer como o meu mestre. Naquele momento, pouco antes de morrer, só me vinham ao coração aquelas últimas palavras que lhe dissera: "Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu sou teu amigo." Às quais ele replicara: "Segue-me." Então nós estamos diante de um texto grande, denso, e vamos agora olhá-lo de forma diferente para compreendermos melhor como é que ele está construído. E o exercício que vamos fazer agora não é para fazer com os catequizandos, não está previsto. É para nos ajudar a entrar dentro do texto, para o trabalhar com os catequizandos, nos capacitarmos para trabalhar com os catequizandos. É uma carta escrita por Pedro, temos aqui Pedro, não é? Que olha o acontecimento da transfiguração e, à luz do acontecimento da transfiguração, vai dando novo significado aos acontecimentos da sua vida. E esta carta passa por todos os acontecimentos que foram trabalhados no encontro 3. Por isso, o encontro 3 é uma espécie de introdução, de colocar o chão para este encontro 4. É muito importante ser feito antes deste encontro, para que depois os catequizandos tenham mais capacidade para compreender e aprofundar esta experiência de Pedro. E, portanto, o que eu vos convido agora a fazer é escutar de novo o texto,
e vão aparecendo aqui na nossa tela, então, o que é que ele tem, o que é que descobrimos sobre Pedro, o que é que os textos nos diz sobre Pedro, o que é que Pedro nos diz sobre a transfiguração e que descobertas é que Pedro nos conta que fez a partir desta releitura do episódio da transfiguração e do seu significado na sua vida. No caderno do catequista, estes elementos aos quais eu me estou a referir estão todos assinalados na coluna do lado direito. Só que agora aqui vão aparecer na nossa tela com um arranjo gráfico diferente. Vamos então escutar de novo. Olá, eu sou Pedro, também conhecido como Simão Pedro. Nasci em Betsaida, na Galileia, junto ao lago de Genezaré. Meu pai chamava-se João e o meu irmão André. Trabalhei com eles como pescador até ao dia em que Jesus me chamou a ser pescador de homens. Juntamente com André, deixei imediatamente as redes e segui-o. Depois de nós, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, fizeram o mesmo. Além das 2 cartas que existem com o meu nome e que estão na Bíblia, hoje resolvi escrever-te também. A minha vida com Jesus foi estupenda. Ainda me lembro do seu olhar quando me chamou e da primeira vez que o acompanhei pela Galileia, ouvindo-o pregar nas sinagogas o Evangelho do Reino, escutando a todos e curando os doentes. Uma das experiências mais importantes que vivi com Jesus, antes de subirmos a Jerusalém, aquela fatídica viagem que haveria de mudar para sempre a minha vida e o destino da humanidade. Sim, antes de iniciarmos esse caminho, Jesus convidou-me, juntamente com Tiago e João, a subir com ele a um alto monte, conhecido hoje como o Monte da Transfiguração. Eu não imaginava que fosse viver aquela experiência, nem sonhava o que ela iria significar para mim. Só mais tarde, depois da Páscoa, é que percebi o que nos tinha sido mostrado no monte. Descobri que a amizade de Jesus era a valer e que o facto de nos convidar só aos 3 mostrava a grande confiança que depositava em nós. Sabes, nem sempre estive bem com Jesus. Algumas vezes não concordei com ele, particularmente quando começou a dizer que iria ser maltratado e morto. E sabia que ele era o Messias prometido por Deus e por cuja chegada ansiavam todas as pessoas em Israel. Só mais tarde descobri a razão pela qual nos levou ao monte. A sua roupa ficou resplandecente e o seu rosto iluminou-se. Eu não estava nada à espera. Já tinha visto Jesus rezar, mas nunca tinha assistido a uma coisa assim. Foi ao mesmo tempo tão bom, bonito e reconfortante, como tremendo e assustador. Depois percebi porque tive medo. Sabes, o medo que senti quando a criada me perguntou se conhecia Jesus e eu respondi que não o conhecia? Quando desatei a chorar de vergonha depois daquele olhar fulminante e do galo cantar, lembrei-me do que tinha acontecido no monte. Eu ainda não estava preparado para corresponder à amizade do Mestre e perceber o porquê da sua missão ter de passar pelo sofrimento. Depois da ressurreição de Jesus e da descida do Espírito Santo, eu compreendi a razão do sofrimento. Na minha primeira carta escrevi-o com muita clareza. Cristo sofreu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Ele carregou os nossos pecados no seu corpo, sobre o madeiro da cruz, para que, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. No monte apareceram Moisés e Elias a conversar um com o outro. Quando os vi, pensei que eram uns fantasmas, mas depois logo os reconheci. Aproximei-me para ouvir a conversa e percebi que eles falavam da morte de Jesus. Mais uma vez, só depois de tudo o que vivi e da sua ressurreição, compreendi que toda a história do meu povo se encaminhava para o alto da cruz, onde só esteve João, um dos que subiu comigo ao monte. João percebia sempre melhor as coisas e via sempre mais além.
A conversa deles referia-se ao que iria acontecer na Páscoa de Jesus. Só depois o compreendi. Jesus é o novo Moisés, isto é, aquele que nos conduz a uma nova terra prometida. Elias, aquele profeta que não morreu e que anuncia Jesus como sendo eterno e divino. Ainda tive mais medo, quando de repente apareceu uma nuvem sobre Jesus e da nuvem fez-se ouvir uma voz que dizia: "Este é o meu filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Escutai-o." Era a voz de Deus, a quem Jesus nos habituou a tratar por Pai, que me convidava a escutar Jesus e a reconhecer que tudo o que ele fazia correspondia ao plano de Deus. Fiquei um pouco mais confortado, porque essa voz do Pai tinha ressoado em mim quando, algum tempo antes, eu tinha dito a Jesus que ele era o Messias, o Filho de Deus vivo. De facto, a voz de Deus confirma a palavra dos profetas e de todos os textos da Bíblia. Como ele, convido-te a prestar atenção à palavra de Deus, pois ela é como uma candeia que brilha num lugar escuro. Depois da Páscoa, quando me encontrei com Cristo ressuscitado, nasceu em mim uma nova luz. Descobri que a missão a que era chamado de ser pedra passava por confiar sempre mais em Jesus, particularmente quando a barca da igreja está agitada pelo vento e o mar é contrário. Também percebi que o fundamento do ser cristão é o serviço. Sempre procurei encontrar lavadores de pés. A parte final da minha vida passei-a em Roma. Ali fundei e presidi a comunidade cristã. No ano 67 fui crucificado de cabeça para baixo, pois não me considerava digno de morrer como o meu mestre. Naquele momento, pouco antes de morrer, só me vinham ao coração aquelas últimas palavras que lhe dissera: "Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu sou teu amigo." Às quais ele replicara: "Segue-me." Então, nesta tela, nós temos aqui explicitados os elementos que estruturam esta carta. É o que se descobre sobre Pedro, o que ele nos diz sobre a transfiguração, e como vemos, o que ele nos diz é, de certa forma, voltar ao texto. Jesus convida a subir ao monte, resplandece de luz, Moisés e Elias falam sobre a morte de Jesus, e a voz do Pai convida a escutar Jesus, os elementos centrais do texto da transfiguração. E então, o que Pedro descobre. Depois de se escutar, ver este vídeo, porque os adolescentes vão ver o vídeo está disponível no site do Cris, como já falaremos mais adiante. Depois deles verem o vídeo e podem reler o texto, porque têm no seu caderno, então há uma questão que se coloca: e afinal, qual é o significado da experiência da transfiguração na vida de Pedro? E de facto, as respostas hão de andar por aqui, não é? Então, as descobertas da vida de Pedro não quer dizer que a resposta seja só esta. Os adolescentes podem sublinhar outros aspectos, mas estes são aspectos de significado da vida, da transfiguração na vida de Pedro, o que fez nele, o que é que ele descobre, o que acontece, que de facto podem ajudar o catequista a guiar o grupo nesta reflexão. E o encontro termina com a oração: Jesus, és o Filho de Deus, então inspirada na confissão de fé de Pedro, que reconhece Jesus como Messias, e uma oração que tem como intenção ajudar os adolescentes a entrar também nesta dinâmica de profissão de fé. Só ainda uma última nota sobre este encontro, um quadro que está na página 34 do caderno do catequista, que relaciona este encontro com a caminhada e o que vai ser proposto na caminhada, que é o encontro 6. Elas estão articuladas
e a caminhada como que tem a sua âncora aqui neste encontro 4. Explicamos aqui rapidamente o quadro. Portanto, aqui no encontro 4 percebemos que as descobertas de Pedro, que a amizade é a valer, a razão do sofrimento, que Jesus é Deus, a importância da palavra, a descoberta da missão e o serviço como fundamento do ser cristão. Todas estas descobertas da vida de Pedro correspondem a dimensões humanas e da nossa fé. A amizade, ao sofrimento, a fé em Cristo, a escuta da palavra, a missão e o serviço. E estas dimensões humanas têm uma expressão concreta na vida dos adolescentes. Não é? A relação com os amigos é fundamental, fazer a diferença na vida de alguém, a importância de ir além da dor e do sofrimento, de consolar outros, a experiência da fé como um dom que nos leva a viver como Jesus e também a experiência da fé como fidelidade, não é? Cumprir algo que se comprometeu mesmo que tenha dificuldade. Depois a escuta da palavra e a missão como serviço aos outros. Ora, são estas as experiências de vida que vão ser objeto de releitura individual à luz da palavra de Deus no encontro 6. Portanto, fica aqui esta nota, como é que o 4 e o 6 se articulam, e agora deixo um tempo de silêncio para tomardes as vossas notas e dúvidas relativamente então aos encontros interpretar. Não mais deixarei